Sejam todos bem-vindos ao podcast Cardume, o seu podcast de cordados. Nesse podcast, vamos conversar sobre a origem de tetrápoda e a conquista do ambiente terrestre. Nesse segundo episódio, vamos debater um pouco sobre a radiação e diversidade de tetrápodes não amniotas do Paleozoico. Bom, podemos começar falando que por mais de 200 milhões de anos, desde o final do Devoniano até o início do Cretáceo, tetrápodes não amniotas radiaram em uma grande variedade de formas terrestres e aquáticas. A evolução paralela e a convergente eram difundidas e é difícil separar a relação filogenética da evolução convergente. Grandes vazios no registro fóssil, especialmente a falta de representantes iniciais de muitos grupos, ainda obscurecem as relações, não é mesmo, Alan? É isso mesmo, viu, Ramon? E nós precisamos falar também que os tetrápodes não amniotas, eles são geralmente chamados de anfíbios, mas esse termo ele está atualmente reservado aos tetrápodes não amniotas viventes, que são o caso dos lissanfíbios. E também é enganoso acreditar que os tetrápodes primitivos da era paleozoica eram anfíbios por diversas razões. Alan, você poderia nos dizer algumas dessas razões? Claro que posso. Primeiro é que muitos deles eram bem maiores do que os anfíbios viventes, assemelhando-se tanto na aparência como também no habitat com os crocodilos. E segundo é que eles não possuíam as especializações dos anfíbios modernos. Por exemplo, muitas formas tinham escamas dérmicas, o que tornava improvável a respiração cutânea, como é a que ocorre nas formas modernas. Finalmente, mais importante, é que muitos deles eram, na realidade, mais aparentados aos amniotas do que aos lissanfíbios. Isso mesmo. Agora, falando sobre os tetrápodes do Devoniano, espécimes coletados principalmente na última década aumentaram muito nosso conhecimento sobre os tetrápodes no final do Devoniano. E claro que uma diversidade substancial evoluiu dentro dos tetrápodes nesse período. O Ichthyostega e o Acanthostega, da Groenlândia, por exemplo, são conhecidos desde a década de 30. Mas somente nas duas últimas décadas, materiais mais completos de Acanthostega foram descritos. Outros tetrápodes do Devoniano são conhecidos a partir de material menos completo. A combinação na forma de mosaico dos caracteres ancestrais, semelhantes a peixes, e aqueles derivados de animais terrestres vistos nos tetrápodes do Devoniano, eram um quebra-cabeça e sugerem que a origem dos tetrápodes e a origem da vida terrestre sejam dois eventos separados. E o mais interessante nisso tudo é que esses tetrápodes do Devoniano, eles variavam de 0,5 a 1,2 metros de comprimento, e eles se diferiam bastante uns dos outros para demonstrar que ao final do Devoniano, cerca de 7 milhões de anos depois da sua aparição, os tetrápodes se diversificaram em uma série de nichos. O Tulerpeton e o Inerpeton, eles parecem ter sido mais terrestres do que o Acanthostega e o Ichthyostega. Interessante mesmo. Já em relação aos tetrápodes da era Paleozoica, eles eram originalmente divididos em grupos chamados labirintodontes e lepospondili. Os labirintodontes, eles eram principalmente as formas grandes, do tamanho de um lagarto grande ao de um crocodilo, com um crânio de pelo menos 5 centímetros de comprimento, coisa pequena, com um centro vertebral multipartido e com dentes com esmalte dobrado de forma bem complexa, que é o dente labirintodonte. Já os Lespospondili, eles eram de formas pequenas, indo do tamanho de um largato pequeno ao tamanho de uma salamandra, com um crânio menor do que 5 centímetros, com um centro vertebral único, em forma de colher e sem a forma labirinthiforme no esmalte. E vários grupos de Lepospondili, eles podem ser aparentados entre si, e o termo continua em uso, mas como eles são relacionados a outros tetrápodes iniciais, isso ainda permanece como um ponto de controvérsia. Verdade. Já os grandes tetrápodes basais são um agrupamento taxonômico diverso. Alguns eram tetrápodes basais, alguns eram bem aparentados aos anfíbios modernos e outros eram mais relacionados aos amniotas. Por essa razão, o termo labirintodonte não é mais aplicado, embora esse nome ele seja bastante mencionado e comum em textos populares. Isso mesmo. Além do mais, o consenso atual ele percebe dois grupos principais de grandes tetrápodes não amniotas da era paleozoica, que são os Tenospondyles e os Atrancosauros, que fazem parte dos agrupamentos parafiléticos de reptilomorfos não amniotas.
E os tenospondiles, eles eram em geral mais aquáticos e caracterizados por crânios achatados e imóveis e por uma redução a 4 dedos nas mãos. Já os atrancosauros, eles eram em geral mais aquáticos, caracterizados por crânios em forma de abóbada, os quais retinham algum tipo de movimento e por uma mão com 5 dedos. E os amniotas, eles podem ter se originado deste grupo aí, viu? Agora, quando nós falamos sobre tendências ecológicas e adaptativas, um dos aspectos mais impressionantes dos primeiros tetrápodes é o número e a diversidade de formas que retomam ao modo de vida completamente aquático. Dentre os anfíbios viventes, muitas salamandras e alguns sapos são completamente aquáticos quando adultos. Formas da era Paleozoica que eram aparentemente totalmente aquáticas como adultos incluem os coleostídeos, embolômeros antracosauroides e numerosos grupos entre os Thermospondyle e Lepospondyle. Muitas das formas adquiriram, independentemente, um corpo alongado com redução ou perda dos membros, uma morfologia que pode estar associada ao comportamento fossorial, como visto nas cecílias. É verdade. Já algumas das formas aquáticas mais bizarras encontradas entre os Lespospondyle eram os Nectrídeos queraterpetonídeos, que tinham crânios amplos e achatados, com ossos tubulares aumentados. E estes cornos tubulares, eles eram até 5 vezes mais largos do que a proporção rostral do crânio, e as marcas de tegumento demonstram que eram cobertos por uma quilha, na qual se estendia até os ombros. E estes cornos devem ter atuado de forma hidrodinâmica na locomoção submersa, podendo ter sustentado uma pele altamente vascularizada para o auxílio da respiração sob a água. Isso mesmo. Já os Thermospondyle foram o único grupo de tetrápodes no amniotas a sobreviver durante a era Paleozoica. E todas as formas da era Mesozoica eram de predadores grandes, achatados e completamente aquáticos, com origem aparentemente independentes, a partir de formas de menos especializadas, como os captosaurídeos e os plagiosaurídeos. E os trematosaurídeos evoluíram um focinho alongado característico de especialistas em comer peixes, e eles são encontrados em leitos marinhos, tornando-se os únicos tetrápodes não amniotas totalmente marinhos. E como esses animais mantinham sua osmorregulação em um ambiente marinho? Então, é que mesmo se os adultos evoluíssem um tegumento impermeável, como o dos répteis, as larvas ainda apresentariam brânquias, e talvez os trematosaurídeos retivessem níveis altos de ureia para elevar a sua pressão osmótica interna, como alguns sapos modernos de estuários. Já em contraste aos Thermospondyle, os antracossauros parecem ter sido predominantemente terrestres quando adultos, e muitos deles podem ser confundidos por répteis primitivos. O modo de vida terrestre ele também evoluiu convergentemente entre os outros tetrápodes primitivos, predominantemente entre os microsauros e os Thermospondyle disofídeos, os quais eles podem ter sido ancestrais dos sapos. E estes animais eles adquiriram adaptações esqueléticas, tais como ossos dos membros mais longos e finos, e o desenvolvimento de um processo dos húmeros para que o músculo que gira o cotovelo permita que o pé seja plantado em frente do corpo durante o andar, ao invés de ser ao lado. Esse foi o nosso segundo episódio. Utilizamos o livro A Vida dos Vertebrados do Pug como referência. Não se esqueça de ouvir o próximo episódio. Até a próxima!